Oi de novo, aqui é a Simone da Ateliê Jurubeba. Hoje nós vamos fazer um case para tablet, desses que cabe a maioria dos tablets, tá bom? Você vai ter que adaptar poucas coisas, dependendo, porque alguns é 10 polegadas, outros são 7 polegadas, nós estamos fazendo um para 7 polegadas. E ele vai ficar mais ou menos assim, ó. É o jeito que vai ficar, é só para você guardar o tablet aqui dentro, ó, massinho. Tanto que eu coloquei nesse aqui, ó, forro de cetim, olha que lindo que ficou. Massinho, com botão. A diferença é que hoje nós vamos fazer essa aba fechando aqui no botão, para proteger o que tá aqui dentro. Que nesse modelo aqui que eu fiz, eu coloquei ele abotoando aqui em cima e o bolso ficou solto para colocar um carregador. Hoje nós vamos colocar essa aba maior e essa aba vai fechar até no bolso, tá bom? Então as medidas que eu vou passar para você hoje é que são válidas. Mas ele fica assim, ó, só para você guardar o tablet carregado dentro da bolsa e quando você for usar, você vai tirar ele de dentro da bolsa para poder usar. Tá? É um case diferente, tipo do notebook, só para transporte. Diferente do de ontem, que a gente preparou toda aquela voltinha. Em falar nisso, deixa eu mostrar para quem não viu a aula. Ele ontem ainda não tinha se assentado direito, mas agora, ó, já tá bem mais assentadinho. Eu falei com vocês que ele assentava, tá vendo? Ó. Então ele vai assentando e ficando bem na posição, apesar de que eu costurei ele com a margem de costura maior do que deveria. Aqui tinha que ser mais na pontinha do que deveria, tá vendo? Por isso deu essa entrada. Mas a aula é assim, né? Na hora que a gente tá gravando, a gente tem que ficar olhando, a câmera tem que ficar olhando tudo e não consegue prestar tanta atenção aqui. Mas hoje nós vamos fazer a peça certinha e ele dá certinho, que eu mostrei pra vocês. A piloto que eu fiz ficou perfeita, tá? Então, vamos pra aula de hoje. Os materiais que a gente vai utilizar. Nós vamos usar 2 vezes o espelho, que é o Prada. Ele vai ter 20 por 28, 2 vezes. Na parte de baixo aqui, ó, a gente vai arredondar com cone de linha, só na parte de baixo. O forro tem que ter a mesma medida, por isso que eu até juntei os dois aqui. E o forro nós também vamos arredondar aqui embaixo com cone de linha de 7 centímetros, tá? Então, eu cortei esse também na mesma medida, 20 por 28, só que esse eu já arredondei, ó. Arredondei o forro e arredondei o principal, para vocês verem como que a gente vai fazer no outro. Uma outra parte que a gente vai usar é o bolso. O nosso bolso, então, vai ter 20 por 20, com um forrinho proporcional. O forrinho desse daqui a gente não precisa cortar exatamente no molde, mas depois a gente vai arredondar embaixo também, tá? A gente vai arredondar embaixo também, mas você pode arredondar depois que você fixar no espelho, não tem problema. Então, a gente vai colocar o bolsinho com forro fixado no espelho da frente, tá? Outra parte que a gente vai usar é 15 por 18. Esse 15 por 18 vai ser a aba. Nós também vamos arredondar a aba aqui com cone de linha, então todas as peças serão arredondadas um dos lados com cone de linha e ele também vai ter um forro proporcional, viu? Essa peça não tem estrutura para seguir o padrão de todas as outras e vai ser costura embutida para seguir todas as outras também. Então, é esse nosso material de hoje. Hoje a aula é bem simplesinha, então vamos começar. Então, este daqui, ó, eu já arredondei o forro e já arredondei o principal. Agora, vamos fazer o mesmo com esse. Aqui eu já risquei, tá vendo? Com cone de linha a parte de baixo. Então, eu vou juntar o forro com ele. Esse forro aqui do espelho principal já tem que estar na medida exata, tá? Por isso que eu já deixei os dois juntos aqui. Os outros forros podem estar um pouco maior e a gente refila depois. Mas esses dois principais, o forro já tem que estar na medida exata. Para depois ele não franzir na hora que a gente juntar o principal com o forro. Ó. Então, eu já fiz os dois biquinhos na parte de baixo, a parte de cima não tem, tá bom? O espelho, a gente pode fazer isso na hora que a gente juntar as duas partes. Então, no espelho, a gente pode fazer isso depois, na hora que a gente juntar na outra parte. Por enquanto, a gente precisa fazer só uma costurinha aqui em cima e só. Isso é no bolso, tá? Na aba, a gente já pode arredondar aqui, ó, o principal e o forro a gente arredonda depois. Esse daqui, o forro, pode ser arredondado depois, porque a gente vai costurar um no outro. Deu pra entender isso? Como o fundo, a gente não vai costurar o fundo nos espelhos, a gente vai costurar o fundo separado, o fundo a gente já tem que arredondar e já tem que colocar o forro. O fundo não, o corpo. A gente já tem que arredondar o fundo e já tem que colocar o forro na medida certinha. Na tampa, não precisa ser o forro na medida certinha, ele pode estar um pouquinho maior. E no espelho também pode estar um pouquinho maior. Então, vamos pra máquina. Que hoje a aula é bem prática, bem rapidinha. Então, vamos diminuir o ponto. Na hora de fechar a peça, assim, ó. A gente diminui o ponto. Vamos começar pela aba. Aqui na aba, essa parte reta, ó, onde não tá encurvado, a gente deixa ela sem costurar. Coloca um pontinho aqui de 2,5.
Começa com retrocesso, um pé de máquina, faz a curvinha aqui devagarzinho, com ponto bem fechadinho. Seguindo a margem arredondada certinha, tá? Termina com retrocesso reforçado. Então, aqui, ó, foi a nossa costura da aba. Nós vamos deixar essa aba preparada. Agora, você refila o excesso de forro, já que a aba, o forro podia ser um pouquinho maior. Hoje é a nossa penúltima aula do kit da Mulher Moderna. Aí, aqui nas curvas, como eu fiz um pé de máquina, eu vou fazer piques. Piques na curva. Os piques não precisam ir até lá na linha, não, tá? Os piques mais até na metade. Eu fiz piques aqui, ó, pra facilitar a gente virar. Mas é bem tranquilo. Lembrando que a largura dele é 2 centímetros menor. Então, ele tem 18 de largura, para no final ele ficar com 16, para ele ficar menor do que o corpo, tá? Igual nós fizemos com o case para notebook, a tampa era menor 2 centímetros do que o corpo. As medidas vão estar aí na descrição do vídeo para você, escritas, não vai precisar de você fazer download de nada hoje, tá bom? Ó, arredondei as pontinhas, agora eu vou rebater essa costura. Na hora de rebater essa costura, pontinho número 4. Nesse caso aqui, a gente pode colocar o botão depois, tá? Porque é a aba. A aba a gente coloca o botão por último. O botão que a gente tem que colocar antes tá no bolso. Então, ponto número 4, pra gente fazer o ajuste aqui. Rebater essa costura e deixar ela toda bonitinha. Ó, já fechei aqui em cima e fiz o pesponto nele todo. Agora, nós vamos reservar essa parte. Vamos preparar o bolso. O bolso, a gente tem que costurar só essa parte reta, tá? A parte onde vai a curva depois, você não precisa costurar. Então, frente do forro. Que forro que você tá usando, Simone? O forro que eu tô trabalhando aqui é um nylon 70 sem resina. Um pé de máquina que eu vou costurar aqui. O material principal é o Prada. Deixa eu fechar esse ponto para ficar um ponto pequenininho. O material principal aqui é o Prada. Vou cortar o excesso aqui em cima. E agora, antes da gente acabar, a gente já coloca o botão, tá? Então, vamos medir, vamos refilar esse pedacinho aqui, ó. Vamos já refilar ele, para ele ficar na posição. E a gente medir direitinho o local do botão. Então, aqui agora, número 4, para fazer o rebate aqui. Começa o retrocesso. Meio pé de máquina. Para seguir o padrão de todos, que a gente tá usando meio pé de máquina nos pespontos, tá bom? Termina com retrocesso. Aqui agora, eu tenho que colocar o botão dessa parte aqui. Esse botão não vai muito lá embaixo, não. Não vai ser 5 centímetros daqui, porque eu não coloquei um bolso muito grandão. Então, a gente pode colocar esse botão 2 centímetros para baixo, depois que você já costurou. Então, aqui eu já costurei, eu vou colocar o botão 2 centímetros para baixo. Com a diferença de 10 centímetros de um botão para o outro. Então, ó. Já fiz a costurinha aqui, vou colocar o botão 2 centímetros para baixo. Se eu não tivesse feito a costurinha ainda, eu ia colocar o botão 3 centímetros daqui para baixo, tá? Então, um tá aqui, outro tá aqui, 10 centímetros de um pro outro, tá bom?
Vamos lá colocar esse botão. Então, ó, primeiro botão colocado, esse aqui eu nem vou entrar em detalhes, não, porque a gente tá colocando o botão desde a primeira aula. Mas a gente não pega o forro, e é esse daqui, que tem esse acabamento que a gente coloca aqui na parte do bolso, tá? Então, agora eu vou fazer um refilamento aqui, prendendo o forro nesse bolso, pra ficar mais fácil na hora de colocar lá no corpo. Agora eu costuro os 4 lados, ponto largo mesmo, que é só uma costurinha de segurança. Porque eu vou refilar esse forro para ele ficar bem certinho com o espelho. Agora sim eu refilo o forro desse bolso. Fica mais fácil quando o forro é um pouquinho maior, né? Bolsinho. Vocês repararam que nessas peças de hoje, a gente não tá colocando etiqueta em nada, né? Pra facilitar, pra ficar mais rápido, mais dinâmico. Mas eu posso colocar etiqueta depois com repeat. E você pode colocar etiqueta antes, tá? Então, eu vou pegar aqui esse espelho que já tá arredondado embaixo. Vou posicionar o meu bolso nele. De modo que fique retinho aqui embaixo. E na hora que eu costurar o bolso nele, eu vou arredondar esse bolsinho também. Então, não precisa arredondar antes, porque eu vou arredondar ele agora, na hora que eu fixo ele no principal aqui, ó. No espelho principal. Então, aqui, ó, tá meu bolso. Eu vou costurar ele do lado avesso para eu ver a curvatura do espelho principal. Retrocesso reforçado no início do bolso, porque é um bolso que você vai ficar abrindo. Esse bolso a gente não precisa diminuir ele no meio, porque ele já tem o tamanho de um bolso só. A gente costura com meio pé de máquina, que depois na hora que a gente fechar a peça, a gente vai pôr um pé de máquina. Então, só meio por enquanto. Só para prender o bolso. Termina com o retrocesso. Tá vendo? Agora, eu venho aqui na parte de trás e recorto as pontinhas também do bolso, de acordo com as pontinhas do principal. Dessa forma, não corre risco do bolso ficar com a curvatura diferente. Ó, bolsinho colocado. Aí, eu separo o forro. Então, eu posso separar. E nessa parte de trás, o que eu preciso fazer? Colocar a minha aba. Então, eu vou colocar essa aba igual a gente colocou as outras, ó. Ela fica menor assim, ó. Eu vou centralizar ela aqui. Eu não vou colocar ela muito atrás, porque eu quero que ela butoe lá no bolso. Eu vou colocar ela 2 centímetros para trás só. Então, eu centralizo aqui, ó. Vai sobrar 2 centímetros de cada lado. Vai sobrar 2 centímetros de cada lado, que um é para margem de costura. E o outro é para essa aba não ficar maior. Então, ela fica agora com 2 centímetros menor de cada lado. Vou prender ela aqui um pouquinho, ó. Só para ela não entortar no momento que eu estiver costurando. Coloquei uma fita crepe aqui. Então, eu vou costurar em cima da linha que eu tinha feito anteriormente. Esses 2 centímetros para trás é porque eu preciso de uma margem aqui para depois costurar o forro, tá? Então, ele não pode ficar lá na pontinha, porque depois eu vou costurar o forro embutido aqui. Depois que eu costurei isso, eu viro a aba para cima e costuro de novo, rebatendo esse ponto aqui em cima. Neste momento, esse ponto tem que ficar firme. Então, eu vou dar um retrocesso reforçado aqui na ponta. Lembrando que eu tô trabalhando com linha de nylon 40, mas você pode trabalhar com a de nylon 60 também. Se você estiver fazendo de tecido, você pode usar a linha de poliéster. Então, a linha de nylon é para usar no sintético.
porque ela trabalha assim como o sintético. Esticando, diminuindo, tá? Então, a aba já tá no lugar. Vou mandar ela aqui pra trás, ó, pra ela não me atrapalhar. Vou prender ela aqui atrás, pra eu não costurar ela na hora que não devo. E já vou fechar os meus espelhos. Essa parte é bem facinho, gente. Esse case aqui é muito rapidinho. Rapidinho, pouco material. Acho que esse case vai ser o preferido da maioria, porque ele combina mais com o case do notebook. Então, para fazer esse kit, esse case aqui é o melhor. Agora, eu diminuo o ponto para 2, para eu poder fechar essas duas partes. Importante, uma pontinha tá certinha com a outra na hora de começar aqui. Pode usar um pé de máquina. Importante também, ó, ir devagar na curva, para essa curva ficar bem bonitinha. Prontinho, agora eu vou fazer pix nessas curvas. Pequenos pix, igual a gente fez na aba aquela hora. Que aqui agora tem 3 sintético Prada. Então, pra ele virar e não ficar grosseiro, tem que ter esses pix, tá? Por que tem 3 Prada, Simone? Por causa do bolso. Então, aqui eu fiz pix, tá? Agora a gente vai desvirar essa parte principal. A diferença desse case pro case notebook é que o do notebook tem alça, né? Esse aqui não tem alça. Rebate a costura? Não. Esse caso não rebate a costura. Vai ficar assim a parte externa, ó. Ficou bem redondinho, ficou bem bonitinho, tá vendo? Agora a gente vai costurar o forro um no outro. Então, parte que tá com a dobradura, com parte que tá... Dobradura não, com a curva aqui, ó. Você deixa curva com curva. Nós vamos deixar a abertura na lateral, pra gente poder desvirar a peça depois. Porque o fundo é muito estreito, então eu prefiro que o fundo, já que ele tem curvatura, que ele fique todo costurado já. E eu vou deixar a abertura na lateral, mas isso fica a seu critério. Tem que ter abertura em algum lugar. Ponto número 2. Um pé de máquina. Faz a curvatura com cuidado. Aí, depois da curva aqui, ó, eu posso fazer retrocesso e parar, que agora eu vou deixar uma abertura. E vou vir aqui pro final. Deixar uma abertura de uns 20 centímetros. Vem aqui pro final e termino, tá vendo? Então, retrocesso sempre quando eu começar a costurar e quando eu terminar de costurar.
Agora que as duas partes estão prontas, eu vou colocar aqui dentro o principal, ó, dentro do forro. O forro tá do avesso e o principal do lado direito. Vou colocar um dentro do outro, de modo que a aba esteja aqui, ó, presinha aqui atrás. A aba tem que estar presa pra trás, pra eu não costurar ela. Ó, vestir, coube direitinho. Aí, você vai colocar aqui, ó, costura com costura, ó, costura do forro com costura do principal. De um lado e do outro. Lembrando que o principal, você vai abrir assim, ó, na hora de costurar, tá? O forro não precisa porque ele é fininho. Mas no principal, você abre a costura pra não ficar nada grotesco aqui. Ficar uma coisa distribuída e bonitinha. O nosso forro tem uma cor bem parecida com o principal, fica bem bonito, mas se seu forro também for diferente, também fica legal, não faz diferença isso. Aqui na hora de fechar, a gente tem que fechar com o pontinho número 2, pra ficar uma costura bem bonitinha. E a gente vai usar um pé de máquina também. Você pode começar por onde quiser, com retrocesso. E vai virando assim. Abrindo a costura do principal. Prontinho, agora a gente vai desvirar por essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai passar por dentro dessa abertura o principal. Continua deixando a aba presa lá pra trás. Você sabe que tá tudo costuradinho, então você já pode vir aqui e fechar essa lateral. Você pode fazer igual eu ensinei ontem, passando colinha aqui pra ele ficar bem fechadinho. Mas como aqui não é o principal, é só a parte de dentro, nem precisa de tanto cuidado, é só você dobrar, seguindo a margem de costura que tinha antes nas duas pontas, que eu deixei margem de costura nas duas pontas justamente para eu saber o tanto que eu tinha que dobrar aqui. Clipei, tá vendo? Agora eu já vou fechar essa lateral. O ideal aqui agora, nesse fechamento, é usar a mesma cor de linha do material para ficar mais discreto. Porém, eu vou usar marrom mesmo, que eu tô trabalhando com marrom, para vocês verem a costura. Então, essa costura vai ficar muito visível? Vai, mas eu tô fazendo de propósito, tá? Pode fazer essa costura também com ponto pequeno, para ele ficar bem fechadinho e não abrir depois com o cliente. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Toda peça, assim, do forro embutido tem uma costurinha dessa. Então, você não se assuste com isso, tá bom? Agora, a gente vai enfiar esse forro lá pra dentro. Bem fácil, tá vendo? Vou dobrar essa ponta aqui, ó, de modo que o forro não apareça do lado direito. E vou clipar, pra garantir que eu vou costurar todo o contorno sem o forro vir pra fora. O forro não vai aparecer aqui fora. Agora, eu vou costurar rebatendo essa costura. Na hora que eu fizer isso, ponto número 4, que é pontinho de finalização, então o ponto tem que estar mais aberto, mais bonito. Eu prefiro costurar com o direito pra cima, ó. Então, eu vou até virar aqui vocês pra ver melhor. Então, o meu direito vai estar pra cima. Eu vou começar por uma lateral aqui, ó. Indo pra trás, para o retrocesso ficar aqui, ó, na lateral e indo pra trás, tá? Não vamos deixar retrocesso na frente da peça. Meio pé de máquina.
Vai empurrando o forro para trás. Já tô chegando onde eu comecei, é um retrocesso para terminar também. Queima a linha. E é isso, caser muito fácil. Agora a gente vai posicionar aqui, ó, a aba de fechamento, pra gente achar a posição do botão. O botão vai ficar bem na beiradinha. Então, o botão vai ficar aqui. Vou furar de uma vez. Pode furar com furador para ficar mais certinho, tá? Mas aqui você tem que furar tanto o forro quanto o principal. Por isso que a gente coloca o botão aqui depois, quando tiver finalizada a peça. Eu vou colocar o botão e já volto. Prontinho, botão colocado. A gente já botou aqui. Olha o case, ele é bem simples, fica bem bonito, tá vendo? Agora o nosso bolsinho da frente tá fechado, que o outro eu tinha feito com o bolsinho aberto. Agora o bolsinho fica fechado também pelo botão, é bem melhor assim, né? Que aí não cai o carregador que você colocar aqui dentro, o chip, alguma coisa. E ele é bem simples, tá? Fechamento só em aba assim mesmo, olha. Bem bonito, bem simples, seguindo o padrão de todo o nosso kit. Então essa aula de hoje foi bem tranquila, né? Bem rapidinha, eu vou deixar pra vocês a medida. Essa aba eu vou aumentar 1 centímetro pra ela não fechar tão na beiradinha assim. Então, eu vou deixar a medida para vocês na descrição do vídeo. Essa aba eu tinha feito com 15 por 18, eu vou fazer ela com 15 por 20, tá? Essa aba. Então, eu vou deixar na lista de materiais para você o tamanho certinho. Beijo, prazer estar com vocês novamente. Tchau!